Ontem, tarde da noite, hoje de madrugada, sob minha direção, os Estados Unidos, através de suas forças armadas, conduziram uma operação militar extraordinária na capital da Venezuela. O poder militar americano, por ar, por terra e pelo mar, foi usado para lançar um ataque espetacular. E foi um ataque que acho que as pessoas não viam desde a Segunda Guerra Mundial. Foi uma força contra uma fortaleza militar altamente fortificada no coração de Caracas para tirar o ditador fora da lei, Nicolás Maduro, de lá e trazê-lo à justiça. Foi uma das exibições mais eficazes, surpreendentes e poderosas do poder americano e da competência dos nossos militares na história americana. E se vocês pensarem, acho que pensamos no ataque contra Soleimani, o ataque contra al-Baghdadi e a obliteração, a dizimação das instalações nucleares iranianas que aconteceram recentemente, uma operação que foi conhecida como Martelo da Meia-Noite, todas foram executadas perfeitamente. Nenhuma nação no mundo pode conquistar o que os Estados Unidos conquistaram ontem ou honestamente nesse curto período. Toda a capacidade militar venezuelana ficou sem nenhum poder, enquanto homens e mulheres das nossas forças militares, com a ajuda das forças policiais americanas, capturaram Maduro na madrugada, no escuro da madrugada. Estava escuro, as luzes estavam apagadas. E graças a uma expertise que tivemos, nós conseguimos agir nessa escuridão. Capturado junto com sua esposa, Cília, Nicolás Maduro, ambos, o casal irá agora enfrentar a justiça americana. Maduro e Cília Flores foram acusados formalmente no Distrito Sul de Nova York pelo promotor Jay Clayton por sua campanha de narcoterrorismo mortal contra os Estados Unidos e seus cidadãos. Eu quero agradecer os homens e mulheres das nossas forças militares que alcançaram esse sucesso ao longo da madrugada, com uma velocidade de tirar o fôlego, precisão e incompetência. É um tipo de ataque que raramente vimos. Soubemos de alguns ataques nesse país que não foram tão bem, como aquela vergonha que passamos no Afeganistão. Ou se olharmos para os dias de Jimmy Carter, eram dias diferentes. Agora somos um país respeitado novamente, como nunca antes. Esses guerreiros altamente treinados, em colaboração com as forças policiais americanas, os pegaram de uma forma muito rápida e muito precisa. Eles estavam esperando por nós, eles sabiam, porque nós tínhamos muitas embarcações ali. Nós tínhamos uma posição pronta e eles foram completamente obliterados, eles foram, incapacitados. O que eu vi ontem à noite foi algo muito impressionante. Eu não sei se vocês terão a chance de assistir isso, mas foi algo incrível de assistir. Nenhum americano foi assassinado, nenhum pedaço de equipamento americano foi perdido. Nós usamos muitos helicópteros, aviões, muitas pessoas envolvidas nessa luta, mas nenhuma parte dos nossos equipamentos foi perdida e nenhum membro dos nossos serviços foi morto, o que é mais importante. Para os Estados Unidos, as forças militares são o que há de mais forte e mais poderoso no planeta. Com as nossas capacidades podemos mostrar aos inimigos o que podemos fazer, porque não há equipamento parecido no mundo. Se vocês imaginarem que nos Estados Unidos 97% das drogas estavam vindo pelo mar, 90%. E cada barco desse pode matar, em média, 25 mil pessoas. Na verdade, são 97%. E se a gente pensar que muitos vinham desse lugar, da Venezuela, nós agora queremos
ajudar esse país e coordenar esse país a fazer de uma forma justa. Ter alguém ali que tem até que essa situação seja resolvida. Nós iremos administrar o país até que ele possa permanecer de uma forma segura, apropriada e justa. Ele precisa ser justo, porque é disso que se trata para as pessoas. Nós queremos paz, liberdade e justiça para o grande povo da Venezuela. Isso inclui muitos venezuelanos que vivem nos Estados Unidos e querem voltar para casa. Nós não podemos ter outra pessoa assumindo o poder na Venezuela e que não tenha o povo venezuelano em mente. Nós tivemos décadas disso. Não vamos deixar isso acontecer. Eles estão lá agora e as pessoas não entendem. Como eu disse, eles estão lá agora. Nós estamos lá e ficaremos até que uma transição adequada aconteça. Nós vamos basicamente administrar o país até que uma transição apropriada aconteça. Como todos vocês sabem, o negócio do petróleo na Venezuela tem sido usado por muito tempo. E eles não estão retirando nada do que eles poderiam em comparação e o que poderia acontecer nesse país. Nós teremos então as nossas grandes empresas de petróleo americanas, que são as maiores do mundo, algumas estão entre as maiores do mundo, que vão gastar bilhões de dólares para consertar a infraestrutura que está altamente destruída e começar a ganhar dinheiro pelo país. E nós estamos prontos para isso. Nós estamos preparados para lançar uma segunda onda de ataques, se for necessário. Nós entendemos que uma segunda onda seria necessária, mas agora acho que não, porque a primeira onda foi tão bem sucedida que não precisaremos de uma segunda. Mas estamos preparados para uma segunda, uma muito maior, na verdade. Essa foi bastante precisa, foi ao ponto. Mas se precisarmos de uma muito maior, que acho que não, mas nós poderemos fazer isso. Essa parceria da Venezuela com os Estados Unidos da América, um país com os quais todos querem se envolver agora, porque as pessoas entenderam o que podemos fazer e conquistar. Nós faremos o povo da Venezuela rico, independente e seguro. E também faremos muitas pessoas da Venezuela que vivem hoje nos Estados Unidos muito felizes. Eles sofreram. Eles sofreram porque muito foi tirado deles. E não vão sofrer mais. A ditadura ilegal de Maduro foi um reinado de uma rede criminosa imensa, responsável por tráfico de drogas, que acabaram levando à morte milhares de pessoas nos Estados Unidos. Como foi dito já na acusação formal, ele pessoalmente supervisionou o cartel conhecido como Cartel de las Soles, que invadiu o nosso país com esse veneno fatal, responsável pela morte de incontáveis americanos. Centenas de milhares ao longo dos anos morreram por causa disso. Maduro e sua esposa irão agora encarar o poder total da justiça americana e serão julgados em solo americano. Eles estão agora numa embarcação vindo, e o destino final é Nova York, e uma decisão será tomada se será entre Nova York ou Miami, na Flórida. Nós temos evidências imensas de seus crimes que serão apresentados nos tribunais, e eu já pude verificar o que temos. É ao mesmo tempo horrível e de tirar o fôlego. Por muitos anos, em seu mandato como presidente da Venezuela, ele se manteve no poder mesmo depois que o mandato correto já havia sido acabado e lançou campanhas de violência, terror e subversão contra os Estados Unidos, ameaçando não só o seu povo, mas a estabilidade de toda a região. Além do tráfico de quantidades gigantescas de drogas ilegais que levaram ao sofrimento de pessoas e à destruição humana de muitos países, em especial os Estados Unidos.
O Maduro enviou gangues assassinas e selvagens, incluindo a sangrenta gangue de Tren de Aragua, para aterrissar comunidades americanas em todo o país. Eles fizeram isso. Ele fez isso. Eles tomaram complexos de apartamento, cortavam dedos de pessoas que ligavam para a polícia. Eles foram brutais. Eles não serão mais brutais agora. E eu tenho de parabenizar as nossas forças militares, o Pete Hegseth, todos da Guarda Nacional, porque o que eles fizeram, seja o que eles tenham feito em Washington, que agora é uma cidade totalmente segura, não há mais crime em Washington. Nós tivemos um ataque terrorista algumas semanas atrás, mas esse é um tipo diferente de ameaça. Mas nós não tivemos nenhum assassinato por um longo período, 6, 7 meses. A gente tinha 2 assassinatos por semana na capital. E não temos mais isso. Os restaurantes estão abrindo, as pessoas estão felizes, as pessoas estão saindo com suas filhas, com seus filhos, esposas, indo para restaurantes por toda a capital dos Estados Unidos. Portanto, eu quero agradecer a Guarda Nacional e os nossos militares e as forças policiais. Nós estamos fazendo isso também em Memphis, no Tennessee, e o crime também está caindo ali. Nós começamos essa operação algumas semanas atrás e o crime já caiu 77%. O governador de Louisiana nos telefonou. É uma ótima pessoa e nós queremos ajudá-lo, eu quero ajudá-lo. É certamente da parte boa da Louisiana, porque existem áreas ali que são bem difíceis. E o crime caiu. Eu acho que caiu depois de 2 semanas e meia. Parece que praticamente não temos mais crime ali. Não dá para imaginar por que governadores não gostariam que a gente nos ajudasse. Como em Chicago, por exemplo, o crime caiu um pouco ali. Nós tivemos uma pouca ajuda, mas o governador de Illinois, onde fica Chicago, é um desastre. Ele não quer a nossa ajuda. Mas, enfim, vocês verão como isso se desenrolará. Da mesma coisa com Los Angeles. Nós salvamos Los Angeles tempos atrás. E a chefe do departamento de polícia fez uma declaração que o governo federal não podia entrar ali, então nós perderíamos Los Angeles. E havia aqueles tumulto nas ruas de Los Angeles. Nós não precisamos do crédito. Nós saímos e poderemos voltar se necessário. Nós voltaremos, aliás. Mas nós precisamos reforçar aqui o que aconteceu em Washington, porque ela se tornou de um lugar que era infestado pelo crime como um dos lugares mais seguros do mundo, onde as gangues que estupravam, torturavam e matavam americanos, mulheres e crianças. Em todas essas cidades que eu mencionei, gente que vinha do Trem de Aragua, que foi enviada por Maduro para aterrorizar o nosso povo. E agora, Maduro nunca mais vai ameaçar um cidadão americano ou ninguém da Venezuela. Não haverá mais ameaças. Por anos, nós destacamos as histórias desses americanos inocentes que foram roubados por essa organização terrorista venezuelana, que é a pior, uma das piores, eu acho que é a pior. Americanos como a Jocelyn Nungery, de Houston, que tinha 12 anos, uma linda menina, ela foi sequestrada, atacada e assassinada por animais do Trem de Aragua. Eles mataram Jasmine e depois jogaram seu corpo sob uma ponte que nunca mais será a mesma depois que as pessoas viram o que aconteceu ali. Como eu disse muitas vezes, o regime de Maduro esvaziou suas prisões e enviou seus monstros do pior tipo, os mais violentos, para os Estados Unidos para roubar vidas americanas. Eles vieram de instituições de saúde mental, de hospícios, de prisões. E eu digo isso, eu sempre digo isso porque as prisões são piores.
Uma instituição de saúde mental não é tão dura quanto um hospício, mas tivemos de ambos. Eles vinham dali, eles esvaziaram esses locais, os traficantes, os chefes do tráfico, eles mandaram tudo que era de ruim para os Estados Unidos, mas não mais, porque agora nós temos uma fronteira que ninguém nunca teve antes. E também nós conseguimos apreender petróleo venezuelano para trazer para solo americano, porque eles retiraram isso, eles roubaram bilhões de dólares do nosso petróleo. Nunca tivemos um presidente que tenha decidido fazer algo a respeito. Eles lutaram guerras a milhares de quilômetros de distância e nós que construímos a indústria petrolífera na Venezuela com o nosso talento, com o nosso trabalho, deixamos que um regime socialista roubasse durante esses governos anteriores e roubassem usando a força. Isso foi um dos maiores roubos de propriedade americana na história do nosso país. Eu acho que foi o maior roubo de propriedade na história do nosso país. Uma estrutura imensa de petróleo foi tomada e os americanos nunca vão permitir que poderes estrangeiros roubem o nosso povo ou façam isso. Agora, sob o ditador deposto Maduro, a Venezuela ela vai, enquanto estava com Maduro, eles usaram armas que tiraram de nós e usaram isso ontem à noite, provavelmente trabalhando com os cartéis que agiam nas nossas fronteiras. Todas essas ações estão em violação dos princípios básicos da política externa americana, que vinha sendo usada pelos últimos 2 séculos, mas não mais. Se voltarmos ali para a doutrina Monroe, ela foi algo imenso e nós a trouxemos de volta, nós a substituímos. A doutrina Monroe, a gente meio que tinha esquecido dela, mas ela foi muito importante. Nós não podemos esquecê-la. Nós vamos esquecê-la, mas ela está na nossa nova estratégia de segurança nacional. A dominância americana no hemisfério ocidental nunca mais será questionada. Isso não irá acontecer. Então, para concluir, por décadas, os nossos governos foram negligentes ou mesmo contribuíram para essas ameaças de segurança no hemisfério ocidental. E agora, no governo Trump, nós estamos reassegurando o poder americano de uma forma muito forte. Em nosso país, em nossa região, na região onde fica nosso país, é muito diferente. Será tudo muito diferente do que era um tempo atrás. O futuro será determinado pela capacidade de proteger o comércio, o território e os recursos que são centrais para a segurança nacional. Eles são centrais para a nossa segurança nacional, assim como as tarifas. Elas fazem o nosso país rico e elas fazem a nossa segurança nacional mais forte do que nunca. Mas essas são as leis de ferro que sempre determinaram o nosso poder global. E nós vamos mantê-las assim. Nós vamos assegurar as nossas fronteiras, nós vamos parar os terroristas, nós vamos acabar com os cartéis e vamos defender nossos cidadãos contra todo tipo de ameaça estrangeira ou nacional. Outros presidentes podem não ter tido coragem para defender os Estados Unidos, mas eu nunca vou permitir que terroristas e criminosos operem com impunidade contra os Estados Unidos. Essa operação extremamente bem-sucedida deve servir como um aviso para qualquer pessoa que queira ameaçar a soberania americana ou as vidas americanas. Mas, de forma ainda mais importante, o embargo ao petróleo venezuelano se mantém em efeito total. O exército americano está em posição e todas as opções militares podem ser usadas. Todas as figuras políticas e militares na Venezuela devem entender que o que aconteceu com Maduro pode acontecer com eles e vai acontecer com eles se eles não forem justos com o seu povo.
ditador e terrorista Maduro finalmente saiu da Venezuela e as pessoas estão livres novamente. Demorou muito para elas, mas os venezuelanos estão livres. A América é uma nação mais segura. E desde essa manhã ela se tornou uma nação ainda mais orgulhosa, porque ela não permitiu que essa pessoa horrorosa ficasse nesse país fazendo coisas ruins para nós. Não permitiu que isso acontecesse. O hemisfério ocidental está mais seguro. E eu agradeço a todos por estarem aqui. Quero agradecer o general Raising Cane. Ele é um homem fantástico. Eu já trabalhei com muitos generais, alguns dos quais eu não respeito. E eu trabalhei com outros que não eram bons. Mas esse cara é fantástico. Eu assisti ontem à noite um dos ataques mais precisos. E foi um ataque pela soberania, pela justiça. E eu tenho muito orgulho do nosso secretário de guerra, Pete Hegseth, e ele gostaria de dizer algumas palavras agora. Muito obrigada.